Allan Kardec, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores, objetivamente, qual é a finalidade da reencarnação? E os espíritos superiores, sabendo o mundo em que estavam, o nível dos espíritos que ali estavam, a mensagem que nós precisávamos ouvir, foram direto na resposta: expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Nos deixaram uma reflexão. O Espírito Emmanuel, pela pena de Chico Xavier, nos esclarece, no livro citado pelo nosso irmão, Caminho, Verdade e Vida. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino de todos nós. A reencarnação é lei universal, diz Emmanuel. Sem ela, a existência terrena representaria um turbilhão de desordem e injustiça. À luz dos seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Todos os nossos problemas, que nós os temos temporariamente. Continua Emmanuel: a providência divina corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e imundas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Veja que beleza que é a mensagem espírita, que renova a nossa concepção de sofrimento, de dificuldade, de convivência, de dor. Para fazer a palestra O Conhecimento da Reencarnação diante das Aflições, teremos a alegria de ouvir a nossa querida irmã e amiga desta casa, Kátia Marabuco. Ela é médica, cirurgiã oncológica, uma trabalhadora da medicina incansável, pesquisadora, professora da Universidade Federal do Piauí, além de conferencista e escritora espírita. Tem doutorado em medicina na USP, é vice-mestre do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, no Piauí, e presidente da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. É atual presidente da Associação de Médicos Espíritas do Piauí e vice-presidente da Associação de Médicos Espíritas do Brasil. Vemos que é uma espírita atuante, uma alma muito dedicada ao trabalho do Cristo nas lides da doutrina espírita. Com a palavra, nossa querida irmã Kátia Marabuco. Bom dia, meus amigos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E, de fato, essa dádiva que nós temos de sensibilidade, a gente sentir a presença da espiritualidade amiga, a presença de Dona Isabel entre nós, não é? Quem eu tenho muita gratidão por todo esse período dessa convivência generosa, não é, que ela tem com todos nós. E continua tendo. Quando eu disse aos meus amigos lá no Piauí, eu estou indo lá para a casa de Dona Isabel. Não é? Então, é uma emoção muito grande que a gente sente, sentindo a presença da espiritualidade.
Quero fazer apenas uma pequena correção, querido Didier, que hoje eu sou apenas do capítulo da Associação Brasileira de Cirurgiões, né? E quando eu me recordo muito, meus amigos, quando eu fui defender minha tese na USP, a espiritualidade disse assim: quanto mais títulos, mais responsabilidade. Então, todos nós que conhecemos a espiritualidade sabemos que somos apenas um trabalhador, não é? Então, esse assunto é muito especial sobre a reencarnação. Então, nós vamos encontrar uma situação muito especial que nos oferece elucidação para este tema no livro Nas Voragens do Pecado. Os últimos capítulos. Esse livro, os livros de Ivone nos trazem recordações muito grandes, porque nos vemos nas situações. Então, nós vamos encontrar Ruth de la Chapelle imersa em um abismo de dor por 12 anos. Ela encontrava-se após a morte física, continuando o seu calvário de dor, após ter levado à prisão, entregado a Catarina de Médici, Luiz de Narbonne. E ela, naquele misto de dor e de amor, ela entra num estado de depressão muito grande, e isso é muito importante para o aprendizado do profissional de saúde, para entendermos não só o profissional de saúde, mas também entendermos como esses processos, como uma depressão, ela vai se processando e levando a criatura cada vez mais para o abismo. Aquelas lembranças que a pessoa constantemente tem, associado à espiritualidade inferior que atiça essas lembranças, fazem com que, cada vez mais, naquele reflexo condicionado, sempre naquele mesmo cenário, cada vez mais a pessoa afunde. E é isso que se passa com Caroline. Remorso, revolta, vinda de uma família de luteranos, onde sua família fora dizimada pelo capitão da fé, Luiz de Narbonne, ela se sentiu instada por Otília de Louvigny para fazer a sua vingança. E nessa vidita, ela entra nessa desolação extrema, humilhada pelas recordações dos antigos erros, porque desde a infância, nascida na religião, ela sabia que estava fazendo algo profundamente errado. Antigos erros, um luto eterno a envolveu o coração apavorado, antes as consequências do próprio desatino. Atormentada por visões macabras, porque esse conluio com a espiritualidade inferior acaba não tendo sossego. 24 horas. Dorme, sonha, tem pesadelos, acorda, é um choro constante. Semana passada atendi uma paciente que me recordou muito essa situação. Ela se culpa constantemente. Com as minhas palavras, eu não conseguia trazê-la de volta. Com as minhas palavras, eu segurando na sua cabeça e dizia, mas Deus é misericordioso. Ele consegue olhar o que temos de bom. E ela dizia, mas eu sou culpada, eu fiz algo muito ruim, eu sou uma pessoa má. E chorando, chorando, chorando. Então, vocês veem que realmente a reencarnação é uma bênção. Porque onde uma pessoa com este nível de sofrimento conseguirá ultrapassar essa dificuldade e recomeçar. Então, atormentada por essas visões, ela dizia para si mesma, amo e odeio o assassino daqueles a quem amo.
Quantos de nós temos no próprio lar nossos inimigos? E a lei nos faz amá-los por vários mecanismos. Então, essa história de Charles nas Voragens do Pecado nos cala muito profundamente, porque muito provavelmente muitos de nós estivemos na atormentada noite de São Bartolomeu, na França. Após dias sombrios de perseguição religiosa na Europa, quantos dramas, lágrimas, trajetórias dolorosas, mortes desastrosas ou ignominiosas, indicadoras de inadiáveis e terríveis expiações, até mesmo suicídio, por obsessões que hoje, ainda hoje, ferem as criaturas de um lado a outro da terra. Muitas vezes criaram sua origem naqueles dias malsinados da noite de São Bartolomeu. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo vem para o nosso esclarecimento e nos diz: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas quando não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A lei de ação e reação, ela está constantemente atuando. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Isso porque nós vamos ver o mandamento máximo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No livro Nas Voragens do Pecado, nós vamos encontrar essa advertência. Aquele que ama, devidamente respeita a Deus e ama seu próximo, incapaz será de uma ação ofensiva contra quem quer que seja, incapaz mesmo em migrações terrenas em que os interesses espirituais o obrigaram a reencarnar desacompanhados dos seus entes queridos. Muitas vezes deixamos no mundo espiritual a nossa família espiritual para entrarmos por obrigação da lei em situações muito adversas. E aí nós vamos voltar a Luiz de Narbonne e Ruth Carolina. Graves situações de ambos. Ele, pelo sectarismo religioso, penetra, achando que era obrigação da lei, naqueles dias terríveis de São Bartolomeu. Insolúvel no mundo espiritual, onde havia uma necessidade para aplacar esse sofrimento, um retorno à terra, a vestituras carnais, a fim de esquecerem o flagelo das paixões, cujas consequências morais acirradas pela intensidade do estado espiritual. Ambos. E aí nós vemos a mãe, o amor maternal, que tudo transforma. É por isso que o Chico nos dizia que o amor de mãe arrebenta as portas do céu. O amor da Condessa Carolina envolve a filha, que chorava constantemente no mundo espiritual, gritava num estado terrível de desespero, de angústia e de revolta. E ela diz: há um meio, minha filha, de retornares à tua amada. Porque ela se revolta, porque ele, Luís, que era da mesma família, havia sido aceito no seio familiar. E ela estava execrada nos abismos inferiores. Há um meio de retornares à tua amada família. Um Deus Criador, todo-poderoso existe, cujas leis imutáveis, perfeitas e eternas, que repeles agora, por não compreender, traístes a suprema lei de Deus. Nem tudo está perdido. Para a tua alma, és imortal, e jamais te anularás no seio da criação. Trata-se de renascer outra vez sobre a terra, para um estágio não muito longo, não muito trabalhoso e rigoroso. Expiação de crimes contra o próximo, traição do Evangelho,
descaso da sua própria honra pessoal e infidelidade a todos os bens, a todos os princípios do bem. Evangelho segundo o Espiritismo, como o nosso Didier já nos falou, nos diz que seu fim é conduzir a todos nós à perfeição. Para uns será expiação, para outros missão. Contudo, todos nós atingiremos a perfeição. E, naturalmente, que nos dizia, nós sabemos que nosso mundo é um mundo de prova e expiações. E aqui nós temos muitos sofrimentos, mas também temos muitas alegrias. Então, para executá-la, cada um, para chegar à perfeição, em cada um dos mundos, ele toma um corpo feito da matéria essencial daquele mundo, para que ali possa cumprir as ordens de Deus. As aflições da vida são muitas, consequências da imperfeição do espírito. Então, nós não precisamos, muitas vezes, saber, através da terapia de vida passada, que é uma excelente técnica de avanço do progresso do nosso espírito, porém, nós não precisamos saber. Nós sabemos no nosso dia a dia. Nós sabemos o que fizemos. Nós, muitas vezes, até esquecemos, porque o véu do esquecimento faz isso. Mas insights, lembranças, de vez em quando aparece. É uma pessoa que conhecemos, é uma situação adversa, é um sonho repetido. São esses vislumbres que nos mostram que o nosso passado. E ele continua dizendo, aquele que não é avaro, invejoso, ciumento e ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desse defeito. Muitas vezes nós culpamos o outro, culpamos a família, culpamos as adversidades da vida por não nos permitir o crescer e esquecemos de mergulhar na profundidade do nosso ser para saber se ainda não somos avaros, se não somos invejosos, se não somos ciumentos e se não somos ambiciosos. A ação dos seres corpórea é necessário a marcha do universo, porque tudo se encadeia e tudo é solidário da natureza. Então, esse véu do esquecimento, quantas vezes nós dizemos, mas eu não me lembro, eu não deveria ser culpado. Uma vez eu vi um palestrante espírita dizer, a culpa não é minha, é Deus. Foi ele que me fez assim. Não é? Um palestrante espírita. E aí nós lembramos, sim, porque escapa nesse véu do esquecimento essas lembranças, esse parcial esquecimento são nossos deveres e responsabilidades. Quantas vezes nós vemos pessoas comentarem, mas eu não fiz nada, eu não tenho um inimigo. Mas aí tem uma quebradeira, tem uma cobrança grave, às vezes, na família, e a pessoa não lembra que aquilo está acontecendo por imprudência, por algum distúrbio do passado. E isso, pela própria imantação celular, no momento do reencarne, ocorre esse ouvido na própria célula. E, à medida que o corpo absorve o espírito, ao chegarmos aos 14 anos, aparecem as tendências e as paixões. Quantas vezes, meus irmãos, hoje eu estava refletindo sobre isso, a grande responsabilidade de ser pai e mãe. Quantas vezes nós amamos tanto que deixamos nossos filhos serem os imperadores do lar, ser os príncipes, e não cortamos essas tendências e más inclinações. E eles repetirão futuramente aquela mesma criatura, porque estão envergando o traje sujo que nós não ajudamos a lavar no tanque da vida. Então, realmente, há uma grande necessidade da disciplina e da educação moral. E nós, espíritas, temos obrigação de oferecer para os nossos filhos o Evangelho no lar. Os ensinos de Jesus, e como meu marido disse, que foi o maior tesouro que eu pude dar para meus filhos. Desde criança, o Evangelho no lar.
Então, a reencarnação, o regresso à carne. Veja o que Leon Denis nos diz. O escuro invólucro da matéria, que cai sobre as almas e produz o esquecimento, encobre-nos a sucessão dos efeitos e das causas. Mas, desde que possamos erguer o véu, estendido sobre o passado, ele revela. Quantas vezes já tive a ocasião de perguntar ao doutor Bezerra por quê? E, algum tempo depois, ele me revelar em sonhos. Veja o que a espiritualidade amiga consegue fazer por nós. E, depois daquilo, tudo se dissipa e você consegue compreender o valor do conhecimento da reencarnação. Por que eu tenho predileção por determinada pessoa e odeio outra sem ela nem ter feito nada comigo? E aí nós vamos lá nos abismos, no poço, na profundidade do nosso ser, e aquelas vozes sobem e nos revelam. São essas sombras que nos ajudam ao crescimento. Então, esse esquecimento de vidas pregressas do reencarnado, segundo Dr. Jorge Andréa, a maior perfeição do mecanismo paligenético. Uma existência, um estágio de trabalho. Esquecer para não macular. Nós vamos encontrar no Céu e Inferno uma mensagem de um médico russo, que ele diz, é muito pouco tempo uma existência. É muito pouco tempo para podermos refazer esses erros do passado. Por isso, a necessidade de tantas vidas. E é daqui para frente, porque Deus não deixa que as nossas conquistas sejam apagadas. Aquele que, por acaso, observe o que o doutor Jorge André diz aqui. Aquele que, por acaso, conseguisse a lembrança integral da maioria de suas vivências, sem um preparo, com condições apropriadas, sofreria inevitavelmente um vértice demolidor e asfixiante nos centros emocionais do eu. Uma ocasião, eu tive um sonho com uma pessoa da minha família. E eu acordei com essas palavras na cabeça. Meu Deus, eu não acredito que eu tenha sido capaz de promover tantos desatinos. Hoje, quando você já tem essa consciência, quando você se vê, você não acredito que eu tenha sido essa pessoa. É por isso que Jorge André diz que, se a gente lembrasse, nós seríamos eternos doentes mentais. Não teríamos chance de renovação. Desculpa. Então, mas para isso, nós precisamos nos lembrar do Pai de amor, que tudo isso ele nos faz. Esse desenvolvimento de amor a Deus, ele é tão importante em nossas vidas, que nós, com esse peso que temos de tantas iniquidades, nós só podemos ter uma vida saudável, nos libertar e viver com serenidade se nós tivermos uma forte ligação com o Pai Criador. Nos diz, através do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Jesus nos diz que a coisa mais importante que nós temos é a fidelidade a Deus. Então, nós precisamos desenvolver essa forte ligação com o Pai. E essa forte ligação com o Pai, ela precisa ser identificada com o Pai físico, porque é a primeira pessoa que a criatura humana vai identificar e ligar ao Pai celestial. Aquelas pessoas que identificam o Pai físico como monstro, como cheio de defeitos, que o renegam e que o execram, também estão fazendo isso com Deus. Também está matando Deus interior dentro de si. É necessário uma reconciliação com esse Pai, que muitas vezes, no passado, até lhe escorraçou. Uma ocasião, uma pessoa me contava uma coisa muito séria.
numa roda de amigos, jogando bola numa várzea, tinha uma determinada criança. E todas as vezes que o pai bebia, ele vinha com um cinturão. E todo mundo já sabia. Uma ocasião, eles presenciaram aquele pai se aproximando. E vinha com aquele cinturão atrás, porque havia uma necessidade daquela criatura de maltratar aquele filho. Vejam, de vidas passadas, 2 inimigos. E na frente dos coleguinhas ele batia nesse filho. O que esse filho se tornou? Um marginal no futuro. Então veja quantos dramas. O ódio que essa criança passou a ter desse pai. E a falta de amor. E, consequentemente, a culpar interiormente o Pai Celestial. Porque essa tipificação com essa figura do Pai, ela remete a isso. A maldade traz a maldade. A bondade traz a bondade. O amor traz o amor. Então, essa necessidade humana de identificação, mesmo que a sua vida não tenha sido mar de rosas, que os pais não tenham sido aqueles pais ideais, mas eles lhe deram a vida. Eles lhe deram a oportunidade de vir novamente no rio da vida para o recomeço. Receberam, porque não é fácil receber. No lar, o pai... Vocês se recordam da encarnação de Sigismundo, onde ele era renegado pelo pai. E há o esforço da espiritualidade. Então, veja quanto esforço para que nós entremos no rio da vida. Essa construção psicológica, ela é construída ao longo de nossa vida. Nascer apenas anatomicamente. Mas a construção, nascimento psicológico, nós vamos fazendo ao longo de nossas vidas. Mas nós vamos ver também o que acontece, e Emmanuel nos traz, na belíssima obra Renúncia, um exemplo de o quanto esta vida aqui é difícil, e o quanto até para os seres superiores é difícil. Vejam, nós vamos encontrar Alcione numa reunião com Antênio, uma entidade angelical, Antênio. Sua excelsa posição hierárquica cumpria ordens ali, naquele local de ordenação de Jesus. E ela diz para ele: anjo amigo, deliberei suplicar ao Senhor a permissão para voltar temporariamente às tarefas terrenas. Não desejo regressar tão somente para seguir polos, seu bem-amado. Quase todos os meus bem-amados estão no planeta, mas, em sua generalidade, envenenados por consequências sinistras de oportunidades menosprezadas e perdidas. E ele diz: ouço-lhe as preces ansiosas e nossos cooperadores nos fluidos pesados. O nosso planeta tem fluidos tão pesados que, nesse livro, nós lemos algo terrível. Quando Alcione vem, aquela luz vem descendo para a Terra, alguém diz assim: quem é que desce daquela forma para o planeta da morte? E eles dizem: Alcione, que vai cumprir as lições do amor. Então, são brados, verdadeiros brados de socorro que o nosso planeta emite às comunidades felizes. E Artênio diz, olha que coisa interessante, vejam, ele diz: apesar dos nossos bons desejos, querida Alcione, não creio que Polos obtenha desta vez o êxito imprescindível. Outros velhos amigos teus caíram em tenebrosos desvios de impiedade, traindo sagradas obrigações. Nenhum cedeu em caprichos. Ninguém perdoou ou esqueceu o mal. Ouve, tuas rogativas são louváveis, mas deves saber o volume de trabalho e responsabilidade que solicitas do Mestre. Quantas vezes nós solicitamos a Jesus coisas que nós não estamos preparados para cumprir? Quantas vezes prometemos a Deus
E, como diz Bezerra de Menezes, vai aumentar a nossa conta espiritual, porque nós não iremos cumprir. E ele diz, ainda alertando Alcione, recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários de mais alta estirpe, eles também caem. O retorno a esse mundo, nós vamos trazer nossas conquistas e fracassos. Mas existe um alto índice de fracasso. Nós somos verdadeiros milionários, meus amigos, porque nós estamos aqui, ouvindo, aprendendo, nessa trajetória tão difícil, onde o fracasso é o nosso companheiro. Então, há um agravamento das responsabilidades por invigilância e indolência. Amanhã, deixar para amanhã, nós temos a vida eterna. E o tempo é curto, nós não sabemos quando vamos partir. Amargura e perturbação. Quais são os recursos utilizados pelos benfeitores para nos ajudar? Vejam, enfermidades inesperadas. Quantas vezes nós nem sabemos que aquela doença que nos consome, ela é uma bênção de progresso espiritual. Acidentes imprevistos, dificuldades econômicas, carência afetiva. Esses são os recursos utilizados pelos benfeitores para nos alertar que nós precisamos conquistar e ter êxito. Mas eu quero mostrar para vocês também uma outra história muito interessante que se passou no nosso Brasil. Metade do século XIX. Um rico e elegante palacete de São Paulo. Nós vamos ter o aniversário de 21 anos de uma baronesa. Alvo de homenagens, traja luxuoso vestido branco, recamado de minúsculas pérolas de pedras preciosas, colar de pérolas com aro de ouro e uma pequena coroa heráldica na cabeça e em uma das mãos a cintilação de um brilhante. Não é? Só que, naquele momento, um dos criados deixa cair um cálice de licor, respingando ligeiramente a barra de um vestido de uma dama, uma convidada. A baronesinha lança-lhe um olhar feroz e manda chamar, e, apanhando um azorague, raivosamente corta-lhe o rosto a chicotadas. E volta sorrindo para o salão como se nada tivesse acontecido. Esta mesma criatura, após profundo sofrimento no mundo espiritual, posterior ao desencarne desta vida, ela permanece vinculada aos seus ex-cativos. Sofre o relho de mãos invisíveis que lhe relembram o chicotear das costas nuas de suas mucamas. A baronesinha reencarna no primeiro quartel do século XX. Filha de negros, tem nojo da própria pele. Vive num barraco de 4 paredes de latas e tábuas podres. Tem ânsias de morar num casarão de bairro elegante. Ela se lembra. Olha o véu parcial do esquecimento. Não sabem quem é o pai. Tem medo de dormir, porque quando ela dorme, frequentemente o sono é povoado de visões de sua grandeza passada e acorda aflita e agoniada. Reside na favela Canindé, número 9, na rua A. O nosso querido Hermínio Miranda também nos conta o caso de uma negra que ela arranhava a pele para descobrir embaixo da pele a cor branca. Cor branca. Então, ela vive de lixo. Ela cata papel e pedaços de ferro pela noite adentro. Nós estamos acostumados a ver essas situações na televisão. Recolhe-se de madrugada, esfomeada. Raramente tem o que comer. E de manhã sai para vender o que recolheu. Um dia, ela acha uma caderneta mal usada e resolve escrever um livro. Sabe ler e escrever.
Então, um dia ela acha no lixo uma caderneta mal semi-usada e resolve escrever um livro. Ela sabe ler e escrever. Aprendeu na cidade mineira, onde nasceu. Cursou o grupo escolar até o 2º ano. Um dia, um repórter que fazia uma reportagem sobre a favela Canindé, em São Paulo, descobre os seus 35 cadernos sujos, mal escritos, pela ex-baronesinha. E aí ela ganha uma pequena fortuna de direitos autorais e muda-se para uma casa de tijolos. Porém, perde tudo para a editora, para espertalhões. Da grandeza efêmera só lhe ficou a roupa do corpo. Tem asco, porém, de voltar à favela. Vai morar sobre a ponte da Casa Verde, a qual desencarna. Não sabe o que acontece. Seu corpo leve, vê-se de pé, o espírito se levanta, livre da dor que a atormentou durante a semana. Seu corpo está estirado no colchão, coberto por uma colcha de saco de estopa. De súbito, aparece uma escada, e uma escada que se desdobra aos seus pés, descendo da altura das nuvens, de nuvens opalinas, e por ela desce uma mulher nimbada de luz. E aí ela diz, céus, é tia Veridiana. E ela se recorda da tia e se abraçam em lágrimas. De braços dados, a ex-favelada sobe a escada e penetra um edifício esplendecente. E no meio de vasto salão há uma mesinha com um livro aberto. E no meio, o livro irradiava luz. É o seu livro. E ela ouve uma voz, irmã, este livro que escreveste redimiu-te de um passado culposo. Bem-vindas sejas às regiões da luz. O livro, Quarto de Despejo. A autora, a baronesinha ex-favelada, Carolina Maria de Jesus. A reencarnação é o maior benefício em nossas vidas, porque sem ela, a criatura ela permanece numa intoxicação intelectual. Doutora Marlene dizia que precisávamos ter muita paciência com os intoxicados intelectual. Muitos dos nossos amigos, muitos dos nossos colegas. A reencarnação, ela nos livra do deserto das ilusões. Quantas vezes nós iludimos, nós achamos que estamos acima do bem e do mal, nós achamos que comigo não, com o vizinho pode acontecer, comigo não. Da hipertrofia de valores, de intelecto morais e pelas distonias do amor. Esse é o grande benefício da reencarnação em nossas vidas. Milhares de renascimentos diariamente na Terra cumprem princípios embrionários automáticos. Esta é a lei de causa e efeito que executa sem necessidade de fiscalização. Mas, se o reencarnante desempenhará uma influência na comunidade, porque a coisa mais importante para nós é o coletivo, é trabalhar em bem do próximo, é ajudar o outro, porque desde os anjos, que eles fazem esse trabalho, é assim que eles progridem, nós, no mundo de prova e expiação, precisamos compreender isso. Por isso que nossa doutrina é Deus, Cristo e caridade. Porque somente através da caridade, o bem coletivo, ele progride e nós ganhamos com isso. Mas se o reencarnante desempenhar influência na comunidade com méritos indiscutíveis e responsabilidade justa, essa reencarnação é preparada, planejada, interferindo até, percebam, nos cromossomos. Porque quem está do lado de lá se preocupa. Como é que vai ser a minha genética? Será que eu vou ter uma boa genética? Hoje, por exemplo, a gente sabe que o câncer é genético. São alterações na genética. Então, a genética física, ela vai retratar também a genética espiritual de cada um de nós. Então, essa interferência da espiritualidade vai garantir
um veículo físico apropriado à sua tarefa. E se for um homem de larga intelectualidade, há uma atenção especial à estrutura cerebral, em vista à perfeita materialização do pensamento. Os mapas kármicos, há uma avaliação detalhada e pesquisa do que a criatura pode receber e o que pode ser auxiliado para o cumprimento daquela tarefa. A família de cada um de nós, ela já é estabelecida no mundo espiritual. E somos assistidos durante toda a nossa vida por uma assistência sublime. Porque cada um de nós tem um anjo. O nosso guardião maior é um ser de luz. E essa identidade com ele é muito importante no nosso dia a dia. Ter essa intimidade com o nosso anjo. Nós temos fiadores espirituais. Nós devemos a um investimento muito alto em cada um de nós. Tutores e zelosos guardiães que nos acompanham durante toda a vida. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos manter o equilíbrio e a harmonia. E a prece, as boas condutas, elas fazem esse clima no nosso psiquismo que atrai essas entidades, porque o bem está em todo lugar, permeando o ambiente da Terra. Quando a gente vê a agressividade, a criminalidade crescendo lá fora, a violência que nós vivemos hoje, nós ficamos muito tristes. Mas esquecemos que o bem permeia tudo. E é muito mais poderoso. Mas nós precisamos sintonizar com esse bem para que esse bem faça diferença em nossas vidas. Há necessidade do conhecimento. Nós sabemos que as duas asas, amor e conhecimento, é muito importante. Pelos altos índices de fracasso, a falta de conhecimento vai levar, agravamento das responsabilidades pela indulgência, invigilância, amargura e perturbação. Repetindo, esses são os recursos que os espíritos nos utilizam. E vejam algo especial que o nosso querido Peixinho dizia. Tudo na vida é justo, merecido e necessário. Veja o que o Evangelho nos diz. Deus nos deu para melhorarmos exatamente o que precisamos, o suficiente, a voz da consciência e os nossos pendores instintivos, e suprimiu o que poderia nos prejudicar. Então, é pouco a pouco que nós vamos entendendo. Travou aqui. Pouco a pouco que nós vamos entendendo essa sequência. E veja o que Leon Denis diz do nosso mundo. A despeito dos males inerentes ao nosso planeta, a despeito das múltiplas necessidades que nos oprimem, o testemunho dos séculos diz-nos que a ascensão é secular. As inteligências apuram-se, os corações tornam-se mais sensíveis e a humanidade, no seu conjunto, sobe devagar porque ela aspira à paz e à solidariedade. Então, nós vamos ver o compromisso de cada um de nós. Nós vamos encontrar, nesse belíssimo livro de Emmanuel, há 2000 anos, uma passagem que lembra a cada um de nós o compromisso que temos com Cristo. Radiosa caravana de entidades puríssimas, quando Lívia ascende depois do seu drama pessoal no circo em Roma. Jardins do paraíso, harmoniosas vibrações das melodias invisíveis, celeste banquetes, muitas moradas. Descia naquele momento o Cordeiro de Deus da esfera superior de suas glórias sublimes, para falar com aquela multidão, como se falasse para cada um de nós hoje. Não descansemos, contudo, meus amados, porque tempo virá na terra em que todas as lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Depois de longas eras de sacrifícios para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório do povo, dos povos. Então, cada um de nós tem esse compromisso. Cada um de nós deve fazer o que Santo Agostinho nos orientava, diariamente à noite. Por que estou aqui? O
que é que eu vim fazer? O que é que eu fiz de errado hoje? Quais são as lições que eu recebi na vida? Para fazer com que a reencarnação de cada um de nós seja vitoriosa. Muito obrigada, meus irmãos.